Olá, tudo bem? Então, estamos mais uma vez aqui para falar a palavra de Deus. Se esse conteúdo é bom, que eu sei que ele é bom, não é só bom, ele é maravilhoso, pois estamos falando da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, e ela não é só boa, como eu já falei, ela é maravilhosa. Então, se já é inscrito no canal, ativa o sininho, dá o teu like, compartilha para mais pessoas serem abençoadas, porque a palavra de Deus é muito maravilhosa e ela é super poderosa, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre conselhos. Tem um ditado popular que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas vamos ouvir o que a palavra de Deus diz? Vamos lá? Eu vou ler aqui no livro de primeiro livro de Reis, dos Reis, né? Capítulo 12. Aqui diz assim, a epígrafe diz assim: Roboão causa separação entre as tribos. Quem foi Roboão? Roboão era o filho de Salomão. Quem foi Salomão? Salomão era o filho de Davi, o homem mais sábio, né? Tirando Jesus, porque Jesus é Deus, é maravilhoso, então ele é a própria sabedoria. Mas aqui na terra ele disse que ninguém seria como Salomão. No quesito sabedoria. Nós podemos buscar sabedoria, precisamos buscar sabedoria. Nós já fizemos um vídeo sobre isso. E nós precisamos buscar sabedoria todos os dias. Todos os dias nós precisamos buscar sabedoria. Porém, Salomão buscou sabedoria ao Senhor e o Senhor deu para ele e ele recebeu uma porção tão tremenda que mais do que ele ninguém nunca recebe. Mas a gente recebe de Deus, como eu já falei, né? No livro de Tiago, quem tem falta de sabedoria peça ao Senhor, tal, que ele dá a todos. Então, todos os dias a gente tem que buscar na Bíblia, na oração, a sabedoria de Deus para a gente viver bem, né? Então, Roboão é um dos filhos de Salomão. E Salomão faleceu. E Salomão era rei e ele foi governar no lugar do rei. Vamos ler aqui essa história? E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Primeiro livro de Reis, capítulo 12, a partir do primeiro a gente vai ler alguns versículos aqui. E sucedeu, pois, que ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira diante do rei de Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que eu responda a este povo? Quer dizer, na época de Salomão, ele tinha homens capacitados, homens experimentados, homens de experiências, que aconselhavam o rei Salomão. Apesar de ser o homem mais sábio, ele tinha conselheiros ao redor. Olha aí, precisamos ou não precisamos de conselheiros? Existem conselhos para o mal, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ele foi, quando o pai faleceu, como ele viu que o pai era um homem muito sábio, ele foi buscar os conselheiros do pai, né? Do pai dele. Aí aqui, já vamos pular aqui e falaram dizendo: hoje. Aí teve Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que responda a este povo? Né? Já tinha lido, agora vamos ler o 7. E eles falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo e o servireis, respondendo-lhe, lhes falarás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Se ele diz, se ele falar ao povo bons conselhos, né, boas coisas que o povo quer ouvir, que precisa ouvir, que eu vou daqui a pouco explicar, o povo ia estar com Roboão, assim como foi com Salomão. E disse-lhe: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. O pai
de Roboão, Salomão, colocou um jugo muito pesado sobre o povo. Mas mesmo assim ele teve um reinado próspero, abençoado, porque a mão de Deus era com ele era sábio, apesar que ele teve deslize na caminhada, mas Deus deu sabedoria a ele. Infelizmente ele não soube, né, lidar com a sabedoria que ele teve, não teve inteligência para usar a sabedoria, aí ele deu um deslize muito grande. Você lê na palavra de Deus sobre a vida de Salomão, ele teve um deslize muito grande, deixou o temor do Senhor, né? Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Deixou o temor ao Senhor, o homem já desliza, né? A mulher também, mas que Deus nos livre, Deus nos segure com as suas mãos poderosas. E o que aconteceu? Quando ele foi governar, ele foi para esses homens experientes, sábios, e foi buscar conselhos. Aí ele disse: alivia o jugo. O povo está com o jugo muito pesado. Alivia. Com bons conselhos. Ele recebeu bons conselhos dos homens idosos, experientes da sua época, né? Os conselheiros do seu pai, que sempre aconselhou o seu pai, se deu bem. Só que o que acontece? Ele deixou o conselho dos mais idosos, das pessoas mais experientes, das pessoas que já tinham uma vivência, e foi para os jovens da sua época. Os jovens que viviam com ele naquele período, né? E os jovens que haviam, aqui no 10 diz assim, e os jovens que haviam crescido com ele falaram dizendo: assim falarás a este povo, que te falou dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivias sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que o lombo do meu pai. Olha só, em vez de ele ter escutado as pessoas mais experientes, ele foi para os jovens da sua época. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai buscar conselhos. A gente tem que buscar conselho para pessoas que estão dando certo. Está dando certo? Já tem uma vivência? Já tem uma experiência? Então a gente vai buscar esses conselhos para as pessoas. Principalmente pessoas que têm temor de Deus, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a bússola para as nossas vidas, né? Então, nós vamos ler aqui no livro de Provérbios, capítulo 12, o livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15, diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Conselhos sábios. Como eu falei, aqueles jovens deram conselho porque existem conselhos bons e conselhos ruins. Depois a gente vai falar sobre conselhos ruins. Hoje nós estamos falando de bons conselhos, né? Você tem que fazer uma pesquisa e saber. Você começa a pensar, começa a analisar a quem que eu vou buscar conselho. Peraí, essa pessoa que eu vou buscar conselho, ela tem experiência nessa área que eu estou precisando? Ela se deu bem nessa área que eu estou precisando? Se sim, aí você vai. Bons conselhos. Mas como é que você pode pegar um conselho para uma pessoa que não tem experiência nenhuma, né? Então a Bíblia diz que com bons conselhos, aqui no mesmo livro de Provérbios, capítulo 15, e o versículo 22 diz assim: onde há conselhos, os projetos saem vãos. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Você vai para um conselheiro, conversa com aquela pessoa, ouve o que aquela pessoa vai dizer para você, ouça o que aquela pessoa vai dizer para você. Não foi bom conselho? Cai fora, parte para outra pessoa mais experiente. Dê um bom conselho, porque todo mundo sabe discernir. Aquele jovem achou, eles cresceram junto comigo, se eles estivessem no meu lugar, eles iam fazer a mesma coisa. Só que, se com o pai dele deu certo, porque o reinado de Salomão deu certo. O reinado, não estou falando da vida dele. A vida dele com Deus é outra coisa. O reinado dele deu certo, foi um reinado próspero. Até fala sobre a rainha de Sabá, que ela saiu maravilhada com o reinado de Salomão. Era um reinado próspero, organizado, bonito, muito... Era assim, todo mundo sabia sobre o reinado a administração do reinado de Salomão. Deu super certo, porque tinha homens, além da sabedoria que Deus deu para ele, tinha homens que deram bons conselhos para Salomão. Só que Roboão tem outra coisa, tem outro detalhe que a pessoa tem que saber.
tem que buscar a Deus, saber, primeiro buscar a Deus. Primeiro você deve orar ao Senhor, pedir a Deus sabedoria. Senhor, me mostra as pessoas certas que vão me encaminhar para me aconselhar com relação a essa situação. Sim, aí quando você encontrar a pessoa certa, você vai lá na pessoa. Primeiro você ora, depois você lê a palavra e depois você vai à pessoa, para pedir a pessoas, buscar mais de um conselho. Não faça nada antes de buscar conselhos, porque você pode se prejudicar. Isso cabe para mim também. Nós devemos sempre estar aprendendo com a palavra de Deus, como a gente nos aconselhar, primeiramente com Deus e segundo com as pessoas que nos rodeiam. Pessoas experientes, pessoas abalitadas naquele assunto. Também você não vai pegar qualquer pessoa para falar, dar um conselho se aquela pessoa não tem experiência naquela área que você está precisando. Então, conselhos são bons sim, muito bons, mas é necessário buscar na pessoa certa os bons conselhos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te oriente em tudo que você for fazer, que você busque a Deus e em pessoas que saibam lhe dar bons conselhos. Fica com Deus e Deus te abençoe.